É com muita alegria que eu me encontro com você aqui neste devocional. Estamos caminhando para o livro do Apocalipse, de Gênesis até o livro do Apocalipse, neste devocional em um ano. Hoje, João capítulo 4, 5 e 6, com os seguintes assuntos: fé nos milagres ou fé na palavra? O norte para a vida eterna. Os três ensinamentos após a multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 4, no versículo 7, entra em cena a mulher samaritana. Aliás, esse assunto é um assunto que você encontra no livro O Poço da Religião, que a Viviane, minha esposa, escreveu. E se você quer adquirir este livro, para que você saiba profundamente a diferença entre evangelho e religiosidade, a diferença entre o fardo leve de Jesus e o jugo pesado da religião, além das experiências que eu e a Viviane vivemos nessas quase 3 décadas que se passaram, o que nos fez tomar a decisão que tomamos. Você pode adquirir esse livro no link que está na bio aqui do Instagram. Vai chegar no seu e-mail e você então vai, através desse livro, você vai com certeza ter seu entendimento, sua visão espiritual aberta, como a mulher samaritana teve. No capítulo 4, no versículo 7, diz: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Geralmente as mulheres iam ao poço da cidade quando o calor estava menos intenso, seja pela manhã ou ao entardecer. Além da água, era uma oportunidade delas se relacionarem com amizades, criarem vínculos. O fato dessa mulher ir sozinha no calor do dia leva a crer que fosse uma pessoa indesejável. Ela se sentia desprezada, desprezível, completamente desconsiderada. No versículo 12 ao 14 e também no versículo 16 ao 18, quando começa-se o diálogo com essa mulher, algo muito interessante nos chama a atenção. O versículo 12 diz assim, preste atenção: És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus estas palavras de uma forma que ele tirou a visão, tirou o foco da religião e religiosidade e trouxe o foco para ele, que é a salvação. A religiosidade leva a pessoa a colocar lugares, como ela colocava o poço de Jacó, tradições, como ela carregava as tradições do povo samaritano, e pessoas, como os seus líderes religiosos, como os líderes religiosos que são colocados muitas vezes acima da fé bíblica, que é pura, leve e cristalina. Ela colocava Jacó acima de tudo. Assim acontece na religiosidade. Quem bebe da religiosidade volta a ter sede. Já aquele que bebe do evangelho do Senhor Jesus passa a ter uma fonte de água viva dentro de si. Mas para essa fonte ser inaugurada dentro da pessoa, é necessário primeiro reconhecer a sua condição de perdida e abandonar aquilo que tem lhe feito se perder. Por isso que Jesus fez ela enxergar a sua condição. Quando no versículo 16 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste
com verdade. Por isso que, naquele momento, o fardo foi tirado dela, pois ela enxergou a sua condição e rendeu a Jesus como Senhor a sua vida. No versículo 23 ao 24, o Senhor Jesus ele mostra o culto real e genuíno, quando ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No culto genuíno, não só a fé está presente, mas também os fatos. Verdade significa que devemos adorar o Deus certo, o Deus revelado na Bíblia, por meio de Jesus Cristo. Espírito significa que o culto verdadeiro exige mais do que somente gestos exteriores. É um oferecimento interior de nós mesmos a Deus, como você vai ver mais sobre isso em Romanos, capítulo 12, no versículo 1. Já no versículo 41 e 42 deste mesmo capítulo, nós vemos o momento em que os samaritanos que ouviram daquela mulher o que Jesus havia falado sobre ela e o que havia acontecido dentro dela, então eles foram até Jesus. Preste atenção no que diz. Versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pautar a fé nos milagres e depender deles para que a fé esteja direcionada é ser uma pessoa espiritualmente superficial. Tal como estes samaritanos que passaram a crer pela palavra que ouviram e não somente pelo milagre realizado naquela mulher, assim deve ser conosco. A nossa fé deve ser alicerçada, alimentada e desenvolvida não pelos milagres, mas pela comunhão com a palavra de Deus. No capítulo 5, no versículo 14, quando nos mostra a cura de um paralítico que esteve durante 38 anos nessa condição. A palavra de Deus mostra que depois que o Senhor Jesus o curou e ele saiu saltitante e os homens daquela época, religiosos, ficaram indignados porque ele estava carregando um leito. Não estava nem aí pelo fato dele ter sido curado, queriam saber por que ele estava carregando o leito e quem tinha feito uma obra nele naquele dia que era sábado, que segundo eles não podia ser feito aquilo. E aí Jesus se encontrou novamente com este homem. E diz versículo 14: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Este homem que fora paralítico 38 anos, provavelmente estava vivendo um comportamento autodestrutivo. Embora nem todos os problemas físicos sejam consequência do pecado, alguns são. Alguns pecados têm consequências imediatas no âmbito financeiro, econômico e das relações com as pessoas. Nesse caso, a coisa pior que Jesus se referiu seria a punição eterna, e não somente ou simplesmente o retorno de uma enfermidade como a paralisia. No versículo 24, quando nosso Senhor Jesus explica a sua missão, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida eterna é uma qualidade de vida que começa quando se crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o enviou para a nossa salvação.
quando ocorrer a morte física, os que pertencem a Cristo continuarão a viver, pois a vida que Cristo nos dá nunca terá fim. No versículo 39, ainda falando sobre este assunto da sua missão, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eis o norte para a vida eterna: examinar as Escrituras, e isso não depende de terceiros. Quem faz depender de terceiros é a religião. Jesus, ele nos dá liberdade para que dependamos somente dele através da palavra. A comunhão com a palavra de Deus é particular e individual. Cada um deve se responsabilizar em se aprofundar nos ensinamentos bíblicos. No versículos 5 e 6 do capítulo 6, aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, e aí Jesus ele testa Filipe. Ele diz, quando Filipe perguntou para ele sobre como queria alimentar aquela multidão, mais de 5.000 pessoas. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Alguém disse, o teste serve para revelar o aluno a si mesmo e não ao professor. Jesus testou Filipe para revelar a ele mesmo e não a Jesus. Ao fazer isso, ajudou o discípulo a crescer na fé e no entendimento de quem era Jesus e do que veio realizar. No versículo 12 e 13, aconteceu um ensinamento a nós, para cada um de nós, muito profundo. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aprendemos nestas palavras a importância de dizer não ao consumismo. Além disso, aprendemos sobre economia e administração. Os ensinamentos do Senhor Jesus se estendem a todos os âmbitos da nossa vida. Ele não desperdiçou, ele soube economizar e administrou os cestos que ficaram cheios. Com razão, ele não multiplicou os pães. Qual a razão, melhor dizendo, dele não ter multiplicado os pães e peixes na medida certa? Exatamente para deixar estes 3 ensinamentos: frugalidade, economia e administração. E para terminar, o versículo 44, quando mostra a murmuração dos judeus, Jesus diz assim, veja só, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa revelação nos mostra que não somos nós que buscamos a Deus. É muito comum as pessoas dizerem isso. Eu vou à igreja para buscar a Deus. Mas Ele nos buscou e nos levou até Jesus. Foi Ele que nos buscou. Por isso, se alegre. Você é um escolhido de Deus. Somente Jesus viu a Deus. Somente Ele veio à terra enviado por Deus. Portanto, só Ele pode revelar o verdadeiro caráter, natureza e pessoa de Deus. Somente compreendendo a Jesus é que podemos compreender a Deus. Por meio dele podemos conhecer a Deus e ter a vida eterna. Portanto, ele se torna um único meio pelo qual podemos alcançar a vida eterna. Eu fico por aqui. Envie esse vídeo a todas as pessoas que você conhece. Coloque nas suas redes sociais, deixe o seu like e o seu comentário. Porque assim nós vamos movimentar este vídeo a muitas pessoas que precisam aprender sobre este assunto. Você é especial para Deus. Até amanhã.